Começamos com a Kalinka Cruz. Kalinka vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto super atual. Te agradecer, Kalinka, por ter vindo. Só para explicar também que esse livro, né, no qual você tem um artigo, é um livro da professora Lúcia Santaella, que é uma doutora em comunicação, esteve em Belém para falar sobre isso. E aí foi nesse contexto que vocês lançaram o livro, né? Foi, exatamente. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de abrir a casa, segundo dia da volta do Ciência Censura. É verdade, aqui nos estúdios. Está tudo muito lindo, né? Então, foram 2 livros que nós lançamos. Nós fizemos um colóquio sobre pós-verdade, né? E lançamos esse, A Cacofonia, que é o resultado de um trabalho do nosso grupo de pesquisa, que já existe há 6 anos. Nós estamos com o 5º livro, e que a Santaella é a coordenadora. Então, esse livro, além de ter artigo dela também, além de capítulos meu e dela, há de outros pesquisadores da PUC e de outras universidades que participam desse grupo de pesquisa Sociotramas, né? E aí a Santaella veio aqui, a Santaella, tu sabe, já 47 livros autorais publicados, somando as outras organizações, somam-se 70 livros, com certeza uma maiores autoras no Brasil, né? Ela veio não só para o colóquio, para lançar esses 2 livros, não só porque eu faço parte, mas porque eu a convidei para que nós criássemos no norte, na Amazônia, um braço do grupo de pesquisa Sociotramas. Então, a gente vai lançar, a partir de agora, uma parte dos pesquisadores na Amazônia vão participar desse grupo nacional para ampliar. Bom, né? Porque notícia, então. A gente tem que tirar essa coisa de que a pesquisa em tecnologia no Brasil ela só acontece no Sul e Sudeste. Não, tem bons pesquisadores aqui na Amazônia e eu gosto de criar esses laços e eu acho que isso aí foi um bom começo, né? Com certeza. Nós tivemos 700 pessoas, trouxemos mais de 200 livros, venderam todos e aí até eu ia sortear, peço desculpa, hoje não sobrou nem, quando nós saímos da palestra, não tinha nenhum, nem para eu comprar. Mas o importante é você estar aqui, a gente falar sobre isso, né, Januário? Antes que a gente comece, prossiga, aliás. Sim. Fake news, todo mundo já sabe o que é. Sim, mas, notícia por exemplo, falsa, né? Mas você fala em bolhas filtradas e pós-verdade. Certo. Vamos um pouco isso. O que são bolhas esclarecer filtradas? um pouco, né? Então, pós-verdade. O que é pós-verdade? A pós-verdade é aquilo que é alimentado pela fake news. É assim, você tem um fato diante de si. A pessoa, porque ela está dentro de uma crença religiosa, então ela tende a acreditar mais de uma coisa. Se você... Isso é um fenômeno comum, não começou agora com a internet, porém se intensificou. Você está fornecendo fatos que levem ela a acreditar que aquilo ali não é verdade, mesmo assim ela prefere acreditar no que ela está vendo, no que ela quer, porque é confortável cognitivamente para ela. Então isso chama pós-verdade, vem depois da verdade. É você não aceitar a verdade e preferir que a sua verdade, do seu grupo, das suas crenças prevaleça em nome daquilo que que os fatos estão mostrando. Então, isso é a pós-verdade. E a bolha? A bolha está tudo interligado, porque as bolhas, na verdade, claro que a gente já tem os nossos círculos, né? Quando a gente nasce, já nasce na família, depois tem o grupo da universidade, etc., em sociedade. Porém, a internet, ela propiciou, as redes sociais, principalmente, propiciaram que nós nos isolássemos nessas bolhas, né? E são bolhas ideológicas, não vamos dizer só de uma ideologia ou outra, várias bolhas ideológicas. E as bolhas, elas são esse isolamento cognitivo. E por que funciona? Porque ele se retroalimenta. Então, quando você não dá espaço para o contraditório, né? Quando você não dá espaço, por exemplo, tem lá, não vou dar nomes, mas sei lá, 50 pessoas que acreditam que aquele vestido é azul, aquela polêmica que teve na internet. O vestido é azul, e outro grupo com 50 dizendo que ele é vermelho. Eles vão encontrar entre eles argumentos para alimentar, eles vão entrar em aquilo que a gente chama na psicologia, num conflito cognitivo, uma negação, e eles vão alimentar aquilo que eles querem acreditar. As fake news sempre existiram, né? Quer dizer, as notícias falsas, não nesse modelo fake news, mas as notícias falsas, os boatos, as mentiras sempre existiram. Claro, mas até mesmo a imprensa marrom, são as redes sociais divulgando isso
né, em quantidade, número é a reverberação. A questão é a reverberação. Isso vem desde do Brexit e da eleição do Trump. Então, isso daí foi uma nova fórmula, porque assim, a gente sabe, né? Fake news existe desde sempre, false news no início, o nome, né? E depois que vinha da imprensa marrom, e, enfim, a gente tem vários casos na história que falam disso. A gente tem um caso que teve há 20 anos atrás, que foi uma espécie de fake news, foi o caso da escola base, né? Aí, inclusive, você vê que hoje essa propagação ela é muito maior. Então, a internet, ela traz essa ampliação. E mais do que isso, o poder que isso tem para afetar a vida das pessoas. Afeta porque as pessoas... Há uma crise de credibilidade. O jornalismo está numa imensa crise de credibilidade. Então, as pessoas deixam de crer nos meios oficiais e tradicionais e passam a crer naquilo que as bolhas delas alimentam. Que as redes sociais e principalmente o WhatsApp que você recebe em grupos, é verdade, as pessoas aceitam aquilo, não checam. Isso, né, porque o que acontece, como a verdade sem contraditório. Geral... Cadê o pensamento crítico? E se você entrar num grupo, por exemplo, grupo pró, sei lá, feijão com arroz, vamos dizer assim, no grupo pró feijão com arroz, tu vai achar que aquilo ali é a comida mais gostosa do mundo, porque todo mundo ali está reafirmando só uma coisa. Não adianta dizer que é maniçoba que não tem. E isso é uma coisa que, olha só, é legal a gente falar tecnologia, mas a gente leva leva a discussão para um lado muito superficial, porque não se trata, a tecnologia ela é só um instrumento para isso, ela potencializou, mas isso é uma questão cognitiva, entendeu? A gente já tinha lá pesquisadores muito preocupados com isso no passado, quando a educação, com a separação dos saberes, né? É por isso que a gente tem aquele edifício teórico do Morin falando sobre a importância do pensamento complexo. Né? Ele escreveu ali os 7 saberes necessários da educação, assim como outros livros, mostrando que se continuar separando os saberes, a gente vai criar cidadãos que não são críticos e que, lógico, serão suscetíveis de manipulação e vão ter dificuldade em exercer o pensamento crítico. Então, é isso que acontece. Aí tu recebes uma fake news, né? Aí tu tá dentro daquela bolha, naquele circuito onde aquilo se retroalimenta. Quando te é apresentado contraditório, tu vais achar que aquilo ali, tu vais tender a dizer que aquilo é mentira. Ou quando um veículo é de imprensa, né? Um veículo que tem credibilidade, enfim, vem aqui e diz isso é fake news, isso já foi averiguado, é fake news. Assim mesmo, no geral, as pessoas não acreditam, porque aquilo já está entronizado. Exato. Né? Por isso que nós estamos desenvolvendo um projeto que se chama o Laboratório do Pensamento Complexo, uma agência de fomento ao pensamento complexo. Porque não adianta só você afirmar, não adianta você fazer como as agências de fact-checking, que são agências, que vão lá e checam a informação. Isso já venceu. Precisa ser feito? Claro que precisa. Mas tem que ir além, né? Tem que ir além. E esse ir além é ensinar as pessoas a pensar criticamente e mostrar que não é só certo e errado e que não é só esquerda ou direita e que no meio de todo mundo é toda uma complexidade. O que assusta, por exemplo, é se ouvir alguns discursos que a gente ouviu nessa campanha política que acabou de encerrar. Certo. Problemas complexos, problema da realidade complexo, muito, e as pessoas apresentam um pensamento simplório, exato, simples, sabe? Simplificam como se fosse fácil resolver, sabe? É isso que você está falando, né? Esse pensamento complexo seria você enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade. Alimenta justamente isso. Ela alimenta a linearidade, sabe? Esse pensamento simplista. Ela impede que as pessoas sejam críticas. É muito fácil, é prazeroso, a gente sempre fala isso, sempre em sala de aula, cognitivamente, ter uma concordância, né? Então, você entra... O famoso consenso. Né? Você entra em conflito porque quando alguém te diz que aquilo ali que tu acreditas e aquilo que te causa um conforto é mentira, tu entras em conflito. Principalmente se essa pessoa apresentar um argumento suficientemente de crédito para dizer que às vezes nem são não há credibilidade nos argumentos, mas mesmo assim talvez precise de base de discussão. Parece que as pessoas hoje não conseguem mais entrar numa discussão com fundamento, né? Entra numa base e como você falou, fica uma bolha, aquilo me convém e eu não vou saber se é verdade, porque entrar numa discussão com conteúdo mesmo.
Porque você entra em dissonância cognitiva, sabe? A partir que tu acreditas tanto numa coisa, e aí as pessoas te tiram, tu estás dentro de uma crença, e as pessoas te dizem, não, você está errado, você entra em dissonância cognitiva. Como é que funciona a dissonância cognitiva? Você não consegue gerenciar entre os fatos, né, e os sentimentos, e as coisas que você quer acreditar. Aí você entra naquela coisa do raciocínio motivado, você pega falsas justificativas e vai montando a sua verdade. Aí tu chegas nesse grande problema que é a pós-verdade, né? Só muda com a educação. Temos participação, né, Thaís? Temos participação, sim, Renata. E a gente tem que lembrar que o Sem Censura é transmitido ao vivo pelo portal cultura.com.br e as participações podem ser feitas pelo WhatsApp ou pelo Twitter. No WhatsApp é o 981775481 e no Twitter, @semcensurapa. Passando para as participações, através do WhatsApp, o José Rodrigues, da Marambaia, ele fez a seguinte pergunta. Você acha que a gente precisa de uma educação digital ou algo do tipo para ajudar a diminuir a disseminação das fake news? Entendi. Ele está perguntando se precisa educar para usar o digital. Olha só, boa pergunta. Há 10 anos, inclusive, publiquei um artigo sobre isso quando fiz uma pesquisa lá em Belterra sobre a chegada da tecnologia, que você precisa preparar as pessoas para elas acessarem o ciberespaço. Então, você tirar a internet da escola e não integrá-la foi um grande erro. Não é? Porque você precisa saber que você tem... Porque a educação pressupõe ética, comportamento ético, responsabilização, uso das tecnologias, informar-se sobre todas as formas de comunicação que você tem no ciberespaço. Então, claro, precisa preparar. A escola precisa preparar as pessoas também para o uso da tecnologia. Não só alunos, mas educadores. Não dá para um educador hoje dizer que ele não está imerso na internet, no ciberespaço, porque ele vai ficar fora de uma coisa muito importante. Então, precisa sim de uma educação. Claro que não apenas à distância, mas presencial, em sala de aula mesmo. Precisa que você prepare esses jovens para uso. Você acha que esse modelo tradicional de jornalismo praticado hoje, ele está fadado, digamos assim, a se esgotar? Quer dizer, o modelo que eu falo não é nem a questão do jornal impresso, coisa. Eu falo do formato da notícia, da técnica que os jornalistas usam para montar uma matéria. Né? Isso precisa ser pensado. Transmedialidade, né? A questão da transmedialidade. Sim, eu acho que não vou... Essa é uma pergunta que todo mundo quer responder. Se houvesse a resposta, já estava rica fazendo artigo, né? Mas eu acredito que, sim, a gente vai ter que se adaptar. Né? Eu, como jornalista, acredito que a gente vai ter que se adaptar, porque essa questão da transmedialidade ela é muito importante. Significa que nós temos que passar por todas as mídias, hoje o jornalismo tem que levar em consideração todas as mídias e a interação. E isso daí, cada vez mais, e aí essa construção, que não deixa de ser, eu digo que a transmídia ela é um pouco um incentivo à complexidade, ela vai permitir que se traga outros olhares sobre um mesmo fenômeno que é factual que a gente está tratando. E sim, claro que vai avançar para isso. Mas não acredito também, voltando aqui à pergunta que tu não fizeste, mas que é importante falar, que os outros meios vão morrer. Eu acho que não. Eu acho que vai haver uma ligação, sabe? Eu acho que vai haver uma espécie de adaptação. Porque essa questão do jornal impresso, tudo, a gente já fala muito disso aqui. Por isso que eu quis passar logo para a questão do formato da... a técnica para produzir isso. Mais do que o suporte muda. Muda. E quando você muda o suporte, aconteceu no cinema isso, no digital. Quando você muda o suporte, você muda também o aspecto da linguagem a ser utilizada. Que aí a gente vai falar de transmedialidade e tem uma palavra-chave, né? Que a palavra-chave, a gente está na Web 4.0 agora, porque a Web passou por uma evolução, né? Hoje nós chamamos aquilo que a gente chama Web 4.0, que é a inteligência artificial. Isso que vai ser o marco do novo jornalismo. E que vai ser problemático. E então, quem não se ligar na inteligência artificial está fora. Entendeste? E é para tudo, assusta sabe? Um pouco também, né? Assusta, mas é assim, somos nós que fazemos, sabe? Então, se nós estivermos acompanhando, porque um dos grandes problemas das fake news é que a gente não acompanhou as evoluções tecnológicas. A gente, que eu digo, somos educadores, somos jornalistas, gestores públicos. Esse acompanhamento nos levaria a prever
Então, hoje a gente sabe que a inteligência artificial, veja-se os robôs, sabe, que alimentam as fake news, tudo isso, ela pode ter coisas boas e pode ter coisas ruins. Então, se a gente tem que se antecipar, e o jornalismo também tem que se antecipar nesse detalhe, sentido. Né, que a gente conversava há pouco. Quando você fala tecnologia, você pensa só em ciências exatas. Né, engenharia, isso aqui, essa humanismo coisa toda. Então, você abandona as humanas, que são aquelas que permitem ter esse pensamento complexo. Exatamente. Coisas, né? Mas, olha, quando você tira uma disciplina da escola, como filosofia, sociologia, você vai criar pessoas que vão ter dificuldade de exercer o pensamento complexo, vão ter dificuldade com a criticidade. Entendeu? Então, não pode separar. Essa separação de saberes trouxe o mundo à barbárie que a gente está hoje. Porque você, tanto assim, olha, eu não sou religiosa, mas eu sei que a gente tem que respeitar os religiosos. E aí a gente vai para o lado das atas, aí que as pessoas dizem, mas acreditar nisto é ignorância. Não. Você tem que respeitar todos os saberes indígenas, as religiões, as ciências. Você está entendendo? Você não pode separar as artes, porque é a intersecção desses saberes que vai criar o tecido do conhecimento. É por isso que, inclusive, a nossa agência de pensamento complexo, a gente chama ela de afluentes. Porque a gente entende como vários rios, vários caminhos. Isso não tem volta, não Quer tem. dizer, essa fábrica de fake news, digamos como assim, o rio mesmo, que disse, não tem volta. Olha, não tem volta, mas tem vacina, que não tem solução, né? Primeiro é a gente ter que educar as pessoas. Mas depois a gente tem que ser vigilante. E, por fim, a gente tem que cobrar das empresas que estão aí nas redes sociais, que são as redes sociais, enfim, não vamos dizer o nome, mas todas que estão aí, de criarem mecanismos de controle. Recentemente lançaram aquele botão lá no WhatsApp para denúncia, né? Você denuncia a pessoa, mas isso é muito recente. Porque eles têm acesso a todos os nossos dados. Quando os nossos dados vazaram e foram criados perfis psicológicos nossos, isto só mostra que a capa que a gente vê daqui, de proteção, ela é muito frágil. Eles têm todas as nossas informações. Então, assim como eles têm todas as nossas informações, eles podem perfeitamente criar mecanismos de controle. E passar para terceiros, né? Exato. Para outros, né? Não, mas não só apenas isso, mas para nós, por exemplo, tem uma fake news, gente, tem que ter mais agilidade, tem que ter responsabilização por parte das empresas e dizer, olha, isso aqui eu cliquei uma fake news, eles têm que ter departamento, tecnologia para combater e eliminar aquilo ali. E primeiro ver se é verdade, né? Que é uma fake news, olha, isso é uma fake news, sim ou não, sim, acabou e bloqueia, aquele usuário controla. Isso aí é fundamental. Sem isso, a gente não vai conseguir avançar e isso é uma questão que afeta, inclusive, a nossa democracia. Então, isso tem que ser visto com urgência. Isso é muito perigoso, né? É, muito. Porque se você gera esse número imenso de notícias falsas, né, você impulsiona candidaturas, você... Exato. Como é que se diz? Vendas, né? Vendas. Você acaba com a reputação de outras pessoas. Então é seríssimo, né? Isso é muito sério. No estudo que eu estou fazendo, que eu fiz, né? Inclusive do artigo, do outro livro que eu publiquei, e nesse aqui no Cacofonia eu também falo, tem gente que perdeu a vida, gente, por conta de fake news. Então aquelas pessoas lá, uma mãe de família em São Paulo, que disseram que ela era uma sequestradora e ela foi linchada na rua. Esse tribunal digital, e eu estudo os haters, então estudo muito essa questão do tribunal digital, que se forma, julga as pessoas, ele age simploriamente. Ele simplifica as coisas. Simplificação, então... E não é uma coisa, não é apenas... privilégio de uma ideologia, é todo mundo. Tanto que tem um termo que eu criei, que está no meu artigo e está na minha tese, que é o new hater. New haters, os novos odiadores, somos todos nós, porque a gente está a um passo de cair numa fake news e cometer uma injustiça. Então tem que pensar muito antes de repassar a notícia. Vamos dar uma vezinha aqui para a Thaís. Vamos lá. Ana Maria Figueiredo, do bairro do Marco, ela fez um comentário super legal parabenizando o novo estúdio do Sem Censura Pará. Parabéns à TV Cultura pela nova casa. Professora Kalinka, excelente a pesquisa. Como sempre, o programa repleto de conhecimentos.
Maravilha, Obrigada, que bom. Aqui a gente procura fazer essa reflexão crítica, né, sobre os assuntos todos e os temas, e é o que a gente está fazendo. Para encerrar hoje, não tem mais uma A expressão colocação. cacofonia, que você disse que é bom falar disso. um alarido, né, um alarido na rede. Cacofonia, né? que é o nome, é o que está no título do Cacofonia livro, na web, né? Porque nós Cacofonia temos na web, tem cacofonia nas também quando a gente redes. fala. na rede, nas redes é o livro, mas a gente fala cacofonia na web e o termo cacofonia. Por quê? Cacofonia, a gente já traz lá, né, da língua portuguesa, é aquela confusão, né, essa confusão de sons. Você diz uma coisa com outra coisa. E aí, como eu inclusive falei aqui no início, a gente tem uma grande crise de credibilidade, né? Todo mundo quer ter direito à voz, certo? Todo mundo quer ter direito à voz no ciberespaço e você acaba desrespeitando os conhecimentos, né? E como todo mundo quer falar ao mesmo tempo, você tem essa cacofonia que tanto pode ser natural, que é aqueles todo mundo falando, alarido. Quando sai aquele alarido criado, quando sai um assunto polêmico na web, você não sabe mais o que ler, causa até uma confusão mental, né? E você tem isso manipulado, né? Que é uma espécie, a gente vai emprestar a metáfora da cacofonia, a gente vai emprestar a metáfora da polifonia, que é aquela influência e aquilo é manipulado. Muitas vezes, em momentos, e isso aí está provado, tem vários, não estou inventando, tem vários artigos científicos sobre isso, e o meu capítulo de livro fala sobre isso também. Você tem momentos de crise econômica ou de política, está sendo votando alguma coisa no Congresso, e aí você usa instrumentos para gerar um escândalo que faz com que todo mundo fique enlouquecido naquela direção e tire a atenção de outro assunto. Isso é aquela cacofonia que está sob influência da polifonia, que é uma cacofonia manipulada. Isso é muito preocupante. Isso é o mais preocupante que tem hoje, né? Porque aí gera um monte de fake news. A fake news é uma ferramenta disso, né? E aí você a gente já viu o que pode causar. Você fica atordoado pela quantidade de informações. Isso. Você quer saber o que é cacofonia? Cacofonia é só você pensar nas últimas eleições. A confusão de informação, de afirmativas contra uma coisa e outra, e aquela confusão causou, enfim, confusão. Quem quiser comprar o livro, Cacofonia nas redes... Está na Amazon, né? O Cacofonia está no site da editora da PUC, né? Porque foi uma publicação da PUC. E PUC em São Paulo. A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa está no Amazon. Esse aqui, né? Esse outro. Aí da professora Lúcia Para você comprar, você tem que entrar no site da PUC, São Paulo, para comprar o livro? E também pode ir no Amazon. Os dois estão na Amazon, ok? Maravilha. Obrigada. Ficou alguma, Thaís, alguma outra pergunta para a Kalinka? Não, né? Depois a gente devolve, né? Claro. Mas depois eu tenho que enviar para vocês sortearem. Quando chegar, eu vou enviar, prometo aqui, porque esgotaram, então a gente está falando por conta do frete, como é alto do Sudeste, para mandar uma quantidade para quem ficou sem comprar. Maravilha. Tá bom? Agradecer você por ter vindo, né, para conversar um pouquinho com a gente. O evento já passou, mas sempre vale a pena a gente falar disso, inclusive, nesse atual momento que a gente vive, né? E aí o que fica é aquela história do pensamento crítico, né? A criticidade, muito importante. Agradeço a todos vocês, estou super feliz de ter voltado aqui.